passado todo esse contexto de categoria de dados, que todo mundo precisa estar familiarizado, que está lidando com essa área, tem outros conceitos que são muito importantes, o domínio também, e que toda vez que vocês ouvirem falar, sejam em cláusulas, na leitura de cláusulas de proteção de dados, documentos mais técnicos, enfim, a própria LGPD cita diversas vezes o famoso agente, né, de tratamento, né, os agentes de tratamento de dados. Quem seriam essas figuras, né? Então, basicamente, temos aqui a figura do titular de dados, que foi definido pela Lei Geral de Proteção de Dados também, o encarregado de proteção de dados, né, que a gente pegou emprestado o conceito lá da GDPR, né, e se popularizou aqui como DPO, né, o Data Protection Officer, controlador e operador, né. A gente teve algumas novidades, muito embora não estejam citadas na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem também a figura do subprocessador agora, da controladoria conjunta, que a gente vai passar aqui adiante também, que tem muito efeito prático, mas começando então pela categoria de titular de dados. Titular de dados, né, definido como LGPD como pessoa natural, a quem se refere os dados pessoais que são objeto de tratamento, somos nós, né, como eu comentei. Mas antes de falar sobre os outros conceitos, é interessante contextualizar para vocês algo que também é contextualizado pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que significa tratamento, né, de dados. Então, parece básico também, mas é aquela coisa que também gera dúvidas na prática. Então, tratamento de dados é qualquer operação realizada com dados pessoais, para efeito da LGPD, tá? Então, coleta, produção, recepção, classificação, utilização. Vou deixar aqui na tela todo o conceito de fato para vocês, como tá na lei. E, basicamente, por que é importante eu destacar isso aqui para vocês, né? Porque, como eu falei no exemplo anterior, né, tem muita empresa que às vezes acha que só porque ela só tem acesso a uma base de dados, né, uma startup, por exemplo, que só tem acesso a uma base de dados lá do cliente, mas ela não armazena. Então a LGPD não é para mim, né? E não é verdade. A categoria de tratamento de dados, ela é propositalmente ampla, justamente, né, para estar englobando ali praticamente todas as operações, né, que são realizadas com dado pessoal. Então, isso é importante. E agora, falando sobre a definição de controlador de dados, operador, mas afinal, Tainara, o que é isso? O que isso significa na prática? Por que eu tenho que saber disso? Vamos ver. Primeiro, então, começando com a definição. Controlador de dados, né, como agente de tratamento. É uma pessoa natural ou jurídica, né, de direito público, privado, aquela coisa, a quem compete as decisões referente ao tratamento de dados pessoais. Então, gravem muito essa palavrinha, quem compete as decisões, porque o que define se eu, enquanto empresa, por exemplo, eu sou controlador de dados, está, de fato, atrelado ao meu poder de decisão com relação àquela operação, né, aquele tratamento de dados. Então, eu vou dar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro isso na prática. Isso é a definição, né, na Lei Geral de Proteção de Dados desse conceito. E eu falei aqui, né, eu levantei aqui o questionamento, por que isso é importante na prática? Eu vou citar aqui alguns exemplos de obrigações específicas que competem ao controlador de dados que tem impacto, né, a partir dessa definição. Então, por exemplo, cabe ao controlador de dados elaborar um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que é um documento que a LGPD cita também, que no módulo 2 a gente vai falar um pouquinho mais sobre a necessidade desse documento, o que é esse documento na prática, né? Comprovar que o consentimento, por exemplo, obtido do titular atende às exigências legais. Então, a gente sabe que, e a gente vai falar mais adiante também mais sobre isso, que para uma empresa utilizar, né, estar utilizando um dado pessoal, ela precisa ter uma hipótese legal que legitime aquilo, né? Ela precisa ter uma autorização sustentada lá pela Lei Geral de Proteção de Dados. O consentimento é uma delas. E quem tem o ônus de comprovar isso? O controlador de dados, né? Comprovar que esse consentimento foi coletado de forma válida. Comunicar à NPD também a ocorrência de um incidente de segurança é primariamente responsabilidade do controlador, então, com grandes poderes, né, vem grandes responsabilidades também. Na medida que essa figura domina ali, né, tem um poder de decisão sobre o que fazer, se comercializa ou não, o que eu faço com essa base de dados que está sendo coletada, naturalmente,
também essas responsabilidades, né? Então, responsabilidade primária com relação à reparação de danos também decorrentes de atos ilícitos, né? É do controlador inicialmente, e os direitos dos titulares, que a gente vai falar sobre eles também em breve, também são primariamente responsabilidades do controlador, tá respondendo, né, tá seguindo com todo o fluxo ali que a LGPD menciona, com os prazos, cumprir os prazos, né, para exercício desse direito. Tudo isso é primariamente responsabilidade do controlador. Por isso, é interessante, né, que esse conceito, muitas vezes, ele seja observado se ele está em contrato, eu sou controlador, se tem clareza, né, sobre essas posições, porque isso impacta, né, diretamente ali na prática de uma empresa. Então, é sempre importante analisar, sou controlador nesse caso ou sou operador, né, que eu vou definir em seguida. E antes de falar sobre operadores, é interessante destacar também o que a gente teve com mais clareza definido por meio de um parecer que a ANPD emitiu recentemente, falando sobre propondo um aprofundamento sobre essas categorias, né? Então, agentes de tratamento, né? As minúcias ali a serem consideradas quando a gente está falando de controladores, operadores. Um dos pontos que foi nesse parecer esclarecido é quem não são controladores também, né? Porque esse erro já foi cometido pelo mercado e, basicamente, por exemplo, né? O caso de pessoas naturais, pessoa física que atua como subordinado de uma empresa. Essa pessoa, né, pode ser uma PJ, né, também, que atua como subordinado para uma empresa, um profissional liberal, ele tende a ser controlador de dados? Ele não é? A ANPD definiu que não, né? Então, se a gente tem um contexto aqui de subordinação, a gente não está definindo aquela pessoa como controladora de dados, tá? Então, o controlador de dados é uma instituição a quem compete as decisões, né, a partir daqueles dados. Seria só aplicável o contexto de controlador no caso de um profissional liberal, que ele, né, tem essa autonomia, ele não está subordinado diretamente, né, a outra instituição, por exemplo. Caso contrário, a gente não está falando aqui de uma relação de controladoria. Ainda nesse contexto de controlador de dados, a gente teve com mais clareza agora a definição de uma possibilidade que no Brasil já era utilizada a partir de um empréstimo ali de interpretação da União Europeia, que é a possibilidade de controladoria conjunta, né? Aqui a ANPD ela fala também sobre controladoria singular. Como identificar se a gente está lidando com uma situação, um tratamento de dados que envolve mais de um controlador? Então, a gente tem alguns elementos que ajudam a identificar essa possibilidade. Se mais de um controlador, por exemplo, né, mais de uma empresa pode estar tomando decisões, né, sobre um tratamento de dados. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de controladoria conjunta. Há interesse mútuo de 2 ou mais controladores, né, com base em finalidades próprias ou sobre o mesmo tratamento. Então, isso é mais uma situação ali que pode haver essa dinâmica de controladoria conjunta. E, por fim, se 2 ou mais, né, como eu falei, controladores, eles estão tomando decisões comuns, né, ou convergentes sobre as finalidades e elementos essenciais do tratamento. Então, tem toda uma dinâmica de responsabilidade, nesse caso também, que é muito importante que as cláusulas contratuais estejam prevendo esse tipo de dinâmica, né? Então, mais uma vez, reforçando essa necessidade. Agora, passando para o conceito de operador de dados. Operador de dados, também pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, essa categoria comum, né, de aplicação da LGPD, que está realizando o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. É importante destacar bem essa última frasezinha, em nome do controlador, porque essa é a principal característica que difere, né, se numa relação, uma relação de tratamento de dados pessoais, a sua empresa ela provavelmente está na posição de controladoria ou, né, de operador. Então, essa é a principal diferença, o poder de decisão, porque o operador ele só pode agir no limite, né, das finalidades determinadas pelo controlador. Então, é muito comum, né, um exemplo prático aqui para dar para vocês. Quando eu contrato um hospital, por exemplo, né, eu naturalmente, para esse hospital prestar um serviço para mim, eu tenho que disponibilizar uma série de dados pessoais, inclusive dados sensíveis, né? Então, seja no momento do cadastro,
seja as informações que o hospital vai precisar para emitir uma nota fiscal em meu nome, por exemplo, ou seja, todo o meu histórico médico, meus exames, que esse hospital, né, armazena em muitos casos também, para prestar esse atendimento para mim. Esse hospital, ele demanda, né, uma série de prestadores de serviço para ele estar operacionalizando. Esses prestadores de serviços, muitas vezes eu nem faço ideia, né? Eu, enquanto titular, eu nem sei quem que o hospital está contratando e até mesmo confiando os meus dados. A expectativa natural desse hospital é que essas empresas, esses prestadores de serviços, eles operem ali na posição de operador de dados. E com isso, as finalidades pelo qual eles podem estar utilizando esses dados que eles estão tendo acesso tem que estar muito bem determinado, porque não pode extrapolar esse limite, né? Então, é uma característica aqui básica para vocês entenderem toda essa relação, né, de poder e responsabilidades entre controlador e operador de dados. Um ponto que vale destacar também é que profissionais como empregados, administradores, sócios, servidores e outras pessoas físicas que muitas vezes integram, né, a pessoa jurídica que está ali na posição de operador, eles não podem ser considerados como operadores, tendo em vista que o operador ele vai ser sempre a pessoa distinta do controlador, né? Isso é, ele não pode atuar como um profissional subordinado também, né, ou membro daquela instituição. Então, isso é uma distinção que, mais uma vez, a NPD trouxe com mais clareza ali sobre isso, não está diretamente especificado lá na LGPD, mas é importante, né, porque essa confusão especificamente sobre colaboradores, PJs, enfim, tomando responsabilidades como operadores já foi feita e tem essa distinção muito clara. Um ponto que tem bastante aplicação prática também com relação a esse conceito de operador e controlador está relacionado à responsabilidade de cada um desses agentes. Então, eu já introduzi isso no início, a responsabilidade primária pelos danos gerados, né, em decorrência do tratamento indevido de dados pessoais ou de alguma outra infração da LGPD é do controlador, mas poderá ser solidária, né, se houver alguma dinâmica de, por exemplo, o operador ele não agiu de acordo com as determinações do controlador, então isso é passível de indenização. E temos também uma categoria que foi adicionada no parecer que trouxe essas definições de agente de tratamento, que é o suboperador, né? Então, o suboperador, ele é uma figura um tanto quanto comum também, numa dinâmica de que empresas trabalham em conjunto com outras instituições para operacionalizar os seus serviços, né? Isso é super normal. Então, o suboperador, ele vai atuar como um contratado pelo operador para auxiliar ele a realizar alguma atividade de tratamento, né, em nome do controlador. E um ponto que é importante destacar sobre essa dinâmica prática é que é necessário ter uma autorização específica do controlador de dados, né? Isso é recomendado que seja contratualmente sobre essas dinâmicas. Então, até não sei se vocês já viram ou eventualmente vão ver, mas é comum que alguns termos de tratamento de dados, né, que é um documento que é anexo ao contrato de prestação de serviço, por exemplo, ou uma cláusula mesmo, um anexo, né, ao contrato de prestação de serviço, ele tenha uma tabela que muitas empresas pedem para listar todos os possíveis operadores, suboperadores, né, que vão estar vinculados àquela realização daquele tratamento de dados. Então, vamos supor que eu estou contratando uma empresa de BI, né, uma empresa para fazer uma análise de uma base de dados, tratar aqueles dados, estruturar, encaminhar ele de uma forma mais estruturada, né, criar uns dashboards, por exemplo, enfim, vai ter acesso a uma série de dados e é interessante está listado, né, todos os possíveis parceiros que vão estar envolvidos nessa operação, não só como interessante, né, como é recomendado e foi recomendado lá no parecer da NPD também. Então, é mais um ponto de atenção aí para estar observando, para estar certificando que não vai haver, né, nenhuma dinâmica ali de responsabilidade por conta de qualquer equívoco, né, o descuido ali na comunicação dentro dessa relação que é tão comum ali no dia a dia. Eu recomendo também que vocês se aprofundem nesses conceitos com base no parecer da NPD, que eu citei aqui algumas vezes, e que, na dúvida sobre essa definição, vocês verifiquem também o fluxograma que foi deixado, né, ao final desse documento, que ele ajuda a trazer um caminho, né, um pouco mais palpável sobre essas definições. Então, é uma ferramenta prática ali que auxilia na identificação. E, por fim,
nessa definição de agentes de tratamento que a LGPD introduziu, a gente tem também a figura do encarregado, né, de proteção de dados, que eu já falei aqui algumas vezes. Eu não vou me aprofundar muito sobre essa figura nesse momento, porque a gente vai ter um módulo, né, exclusivamente para isso. Então, mais à frente, vocês vão entender todas as particularidades que estão envolvidas nessa função, né, nesse profissional. Mas só introduzindo aqui também que o encarregado ele faz parte, né, desse grande conceito de agente de tratamento que a LGPD trouxe. Então, na área de